a Leila já tinha avisado que o Samir estava comprometido com as pautas do Palmeiras. Vamos entender o contexto do porquê estão falando que a Leila traiu os times de futebol e por que ela se contradisse nas próprias palavras dela. Vamos começar entendendo o manifesto dos clubes, assinado aí pela Liga Forte União e pela Libra. Esse manifesto foi produzido pelos dois e exige por reformas profundas na CBF, reformas essas que muitos dos torcedores e muitos dos times já vêm pedindo há muito tempo. E esse manifesto tem 8 pontos centrais. Vamos dar uma olhada juntos em cada um. Bom, o primeiro é mudança no processo eleitoral da CBF. Como vocês já devem saber, as federações têm peso 3 na votação. Isso explica muita coisa do porquê que o alinhamento dos presidentes das federações com o presidente da CBF e do porquê os estaduais têm sido um grande tabu e tem se demorado muito a mexer neles. Há também uma solicitação de que os clubes estejam presentes em todas as assembleias, ou seja, muitas coisas eram decididas sem os protagonistas, que são os clubes de futebol, principalmente por meio de seus jogadores, ou seja, os clubes vão lá, o clube que é o protagonista, e a CBF decidia a coisa pelas costas desses clubes, junto, em conluio com os presidentes das federações estaduais de futebol. Eles também exigem a criação da Liga de Clubes, que é algo que está ganhando de tração e é algo que vai sair, e também poder executivo para a Comissão Nacional de Clubes, ou seja, são os clubes de futebol querendo a tão merecida participação na CBF. Novamente, os clubes, eles são os protagonistas de futebol, não é a federação, não são as federações e nem a CBF. A CBF é um conluio de amigos, né? Muitos deles de caráter duvidosos, que se aproveitam da marca da seleção brasileira e servem muito mais para bagunçar e atrapalhar o futebol do que melhorar o nosso produto. Eles também pedem um pleito que já tem há muito tempo, que é referente à profissionalização da arbitragem, também a questão da aprovação do calendário em conjunto com as ligas, novamente. Os times ficam muito refém da CBF nessas decisões. A gente sabe como o calendário prejudica muito a qualidade do futebol brasileiro. E também apoio financeiro às séries B, C e D e ao futebol feminino. Ou seja, se não ficasse pagando aquele tanto de dinheiro e benefício para os presidentes das federações, sobraria dinheiro para apoiar os verdadeiros protagonistas do espetáculo. E também aí a tão falada e tão sonhada implantação do fair play financeiro, que o novo presidente, no podcast lá do Charla, não demonstrou entender exatamente o que era o fair play. Você percebe que na resposta ele se enrola, ele não vai direto ao ponto, como se ele não entendesse exatamente o que é o fair play financeiro. Agora vamos entender por que a Leila não assinou. Ou melhor, vamos tentar entender as motivações, o que fez com que ela não assinasse esse manifesto e do porquê que ela se contradisse nas próprias palavras. E aí, galera, assim, na hora H, você não pode falhar. Você falou que ia fazer, se preparou para isso e na hora H não fez. E sabe o que você não pode fazer? Não ser reprovado no concurso que você estudou tanto para passar por conta do teste de aptidão física, que inclusive é uma das etapas que mais reprovam os candidatos. E pensando nisso, existe um método que vai te ajudar a se preparar com qualidade para você não ser reprovado na etapa do TAF. Esse método foi desenvolvido por um cara fantástico, Serzão Big C, que é profissional de educação física, capitão do Exército e já foi fisiculturista também. Ele desenvolveu um método completo que já ajudou milhares de pessoas a serem aprovados nessa, que é uma das principais etapas que reprovam os candidatos do concurso. Então não deixe você ser reprovado, não vacile nessa etapa de um projeto que você colocou para sua vida, que você colocou para sua carreira e que você se preparou tanto. Então escaneie aí no QR Code aqui em cima, dá uma olhadinha, você tem direito ao arrependimento, que é um direito seu pelo Código do Consumidor, de até 7 dias, então tem método para você passar, para você se preparar no TAF da barra fixa, que é um dos que mais reprovam, da flexão de braço, da corrida de 12 minutos. Esse aqui é curioso, porque muitas pessoas entendem que estão aptas fisicamente, mas na hora da corrida acabam falhando. A barra e a corrida são duas das provas que eu percebo
percebo que o pessoal tem mais dificuldades. E também da abdominal. Então, escaneia aí, você vai gostar, vai te ajudar a não ser reprovado. Então, não vacile na hora H. Ao contrário da Leila Pereira, que falou uma coisa e, pelas atitudes, demonstrou outras, né? Ela não assinou o manifesto, né? E ela disse o seguinte: o momento é de união, não é de cobrança. Não, o momento é de cobrança, sim. A CBF é uma bagunça, um esgoto. Então a gente pode e deve cobrar, principalmente por conta do calendário e, no caso do Palmeiras, mais ainda, porque o Abel Ferreira vive falando, reclamando de arbitragem, reclamando de coisa, e muitas dessas reclamações com razão, tá? Então, sim, é o momento de cobrança. E até porque tem essa coisa dela ter sido uma das presidentes que deram apoio à chapa do Samir. Então, apoiar a chapa do Samir fez ela entrar em contradição, porque ela disse o seguinte: ele se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo, como a implementação do fair play, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga. Horas, se faz um manifesto que tem exatamente essas pautas, por que não assinar? Por que dizer que agora não é o momento de cobrança? Quando principalmente o técnico, Abel Ferreira, é alguém muito vocal nas cobranças pela melhoria no futebol brasileiro, né? E aí, vamos dar uma olhada nos problemas estruturais que o nosso futebol, a gestão do futebol brasileiro tem hoje. Primeiro, que o clube não se une, né? Principalmente a arbitragem. Quando a arbitragem favorece o clube, todo mundo fica calado. Como, por exemplo, foi o caso do Palmeiras na semifinal contra o São Paulo. Ele ficou calado. Eu não estou dizendo que ele vai ter que necessariamente pedir para anular o jogo, mas ele poderia falar: olha, pessoal, a gente foi beneficiado ali por um erro da arbitragem, a gente quer uma melhoria na arbitragem, não é assim que a gente quer ganhar jogo. Mas não, ele ficou calado, por exemplo. Mas quando é contra o time, ele vai lá e reclama. Mas olha, isso não é uma postura exclusiva do Abel e não é uma postura exclusiva do Palmeiras. Absolutamente todos os times são assim. A arbitragem brasileira é um lixo, é péssima. Eu sou a favor de importar árbitros europeus. Aqui é uma encheção de saco, é um cai-cai, muita simulação, fica um monte de gente enchendo o saco do técnico. Às vezes precisa dar o tempo do VAR tomar a decisão e os caras estão lá enchendo o saco. Enfim, é um absurdo. Então, assim, os clubes não se unem. Quando eles são favorecidos, eles ficam quietos. Quando eles são prejudicados, eles são muito vocais, né? E aí faz-se muita acusação, mas ninguém mostra prova de nada. Quando, na verdade, eu acho que tem menos a ver com desonestidade, menos a ver com esquema e mais a ver com incompetência. E essas incompetências são geradas por esses problemas estruturais que a gente vai continuar vendo aqui na sequência. Tem a questão da falta de profissionalismo, da credibilidade, novamente. Que credibilidade tem o Samir Chaud para virar o presidente da CBF? Outros problemas também, que a falta da liga impede o avanço do futebol brasileiro. Inclusive, o futebol brasileiro teve a oportunidade de criar uma liga antes mesmo da Premier League, em 1987. Funcionou, deu certo, até a traição de um cartola, que no caso foi o Eurico Miranda, que decidiu abrir as pernas para a CBF e aí fez aquela aberração de dizer que a primeira divisão teria que jogar com a segunda divisão. A CBF não tinha dinheiro para organizar o campeonato, o Clube dos 13 criou ali a Copa União, que era a união dos clubes, para mostrar que era possível sim organizar o campeonato. Quem não tinha patrocinador, uma empresa de bebida, patrocinou quem não podia e deu muito certo. Mas aí, na calada da noite, o Eurico Miranda foi lá, em conluio com a CBF, e traiu os outros times, né? Num movimento um pouco parecido com o que alguns dirigentes hoje vêm fazendo no futebol brasileiro, que impedem a liga e, com isso, impedem o avanço do futebol brasileiro. E a verdade é que, assim, a CBF continua poderosa e o clube não apita em nada, tá? O clube é tirado para lixo pela CBF. Novamente, a federação tem voto 3, muitas das assembleias os times sequer participam, os times têm pouco peso na decisão sobre os calendários, e não é à toa que um dos itens do manifesto é aumentar o poder executivo da comissão dos clubes de futebol, né, que afinal de contas são os verdadeiros protagonistas, né? No caso, os jogadores, mas principalmente do clube, que é quem os torcedores têm paixão. Vamos também dar uma olhada aqui no contexto político, né? A gente sabe que a CBF é dominada pelos interesses políticos e federativos, né? O Samir Chaud
tem apoio de 25 federações, e aí ressalto que o Palmeiras, Vasco, dentre alguns outros clubes, foram aqueles que deram apoio à candidatura do Samir, né? E é fato que o modelo atual ele impede uma reforma verdadeira. Então, assim, é como se a CBF, mesmo sendo uma empresa privada, ela é uma empresa privada de alma pública, ou seja, da sacanagem, da corrupção, da incompetência, né? E isso rege muito a sociedade brasileira, rege muito a economia, rege muito a justiça, como é aqui no Brasil, tá? Deixa aí seus comentários, o que você acha, né? Há quem diga que houve uma verdadeira traição da Leila Pereira. Isso é difícil de afirmar, porque para quem que ela prestou lealdade, né? Mas é possível sim afirmar que houve uma contradição. Deixa nos comentários, manda aí sua sugestão de outros vídeos, tá bom? Um forte abraço para você e chama o Mister!